Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes Acontece. Dia desses, o ministro da Justiça, Flávio Dino, indicado por Lula para a vaga de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal, ele visitou o arcebispo de Brasília, Dom Paulo César Costa, e tiraram ali retratos, inclusive em um deles, ambos segurando um exemplar da Bíblia, que foi um presente que o arcebispo lá de Brasília, cardeal Dom Paulo César Costa, deu a Flávio Dino. O Flávio Dino, inclusive, publicou a foto, publicou um vídeo, onde também eles aparecem segurando a Bíblia. E ele disse, Flávio Dino, que a Bíblia é o livro mais sensacional que já leu em sua vida. Um livro de fé e de sabedoria. E aí ele afirmou que ele cita versículos bíblicos em muitos discursos, palestras. Aliás, ele já citou em entrevistas e já citou no parlamento. Quem acompanhou entrevistas do Flávio Dino, acompanhou depoimentos dele no parlamento, provavelmente já se deparou com essa cena, né, em que ele responde a pergunta de um deputado ou, na entrevista, a pergunta de um repórter com um versículo bíblico. E que não é que ele está lendo na hora, ele conhece, sabe de cor, aqueles versículos, pelo menos, que ele costuma citar. Aliás, numa entrevista na televisão, quando ele foi perguntado se era comunista, ele respondeu que é comunista graças a Deus. E aí, um dos participantes da entrevista, o Andreasa, disse enxergar ali uma contradição. E o Dino imediatamente cita um versículo do livro de Atos dos Apóstolos, que fala exatamente ali na igreja original, primitiva, poucos anos depois da morte e ressurreição de Cristo, eles se reuniam e, mais do que uma comunidade de crentes, eles não tinham mais propriedades individuais, né? Vendiam tudo e viviam com os bens de utilização coletiva. Esses bens eram comuns. Havia, claro, os bens individuais, né? A casa onde o sujeito morava, enfim, os pertences, né? Mas, basicamente, o que havia ali era o bem comum. Alimentação, aquilo que é essencial para a sobrevivência, água e instrumentos e ferramentas de trabalho para cultivar a terra. Era tudo um bem comum, era de todos. E ele mencionou esse versículo. Pois bem, assim que a imagem de Flávio Dino com a Bíblia espalhou-se, começaram reações. Inclusive, o senador Carlos Viana, do PL de Minas Gerais, ele afirmou, além de carregar a Bíblia, Flávio Dino deveria ler a Bíblia. Assim ele deixaria de ser comunista. Aliás, o Viana tem feito forte campanha contra Flávio Dino, ou seja, para que Flávio Dino não seja aprovado pelo Senado para o Supremo Tribunal Federal. Outros reagiram e o Sóstenes Cavalcante, que é deputado federal, ele falou, ele é um embusteiro, um comunista, enganador, mas eu não me engano jamais. Ele jamais convencerá os evangélicos.
é debochado e vai colher os deboches dele agora. Então temos aqui um senador e um deputado. Outro deputado, Gilvan da Federal, também do PL. O Sóstenes é do PL do Rio. O Viana do PL de Minas. O Gilvan da Federal é do PL Capixaba. Ele disse: fiquem atentos e analisem lobo em pele de cordeiro. E houve também uma manifestação da Michele Bolsonaro, a esposa de Jair Bolsonaro, no evento do chamado PL Mulher no Rio Grande do Norte. E ali, inclusive, muitas coisas chamam a atenção. Começando pelo fato de que ela diz que não é possível alguém ser cristão e comunista. Antes de respondermos a isso, ela também fala de Flávio Dino como um discípulo, essa é a palavra usada pela Michele Bolsonaro, de Vladimir Lenin. Então ela resolve tentar ensinar aquelas senhoras que lá estavam o que pensava Vladimir Lenin, quem foi Vladimir Lenin. E aí é um espetáculo lamentável, porque ela passa a ler uma série de frases, um monte de bobagem, frases atribuídas a Lenin em algum momento. Mas para se ter uma ideia, isso é tão antigo que em 1987, porque esse troço se espalhou nos Estados Unidos, né, onde havia diversos tipos de propaganda antissoviética, e algumas sofisticadas e outras bem baratas, né, como essas frases atribuídas ao Lenin. Então, o New York Times, em 1987, faz tempo, né? 36 anos. O New York Times chegou a divulgar o que os jornais chamam de errata, né? Porque em certo momento ele havia reproduzido essas frases, que estavam em um livro de péssima qualidade. E aí o New York Times esclareceu: olha, o Lenin nunca falou essas coisas. É claro que se a senhora Michele Bolsonaro, ou as outras senhoras que lá estavam, ou os muitos e muitos e muitos que repetem essas frases, principalmente na internet, mas até na imprensa, isso é que chama a atenção. Se tivessem lido um pouquinho só do que o Lenin escreveu, não precisa ser muito, um livro, O que Fazer, O Estado e a Revolução, imediatamente diria: não, ele nunca falou essas coisas aqui. Primeiro, porque ele não era burro. O sujeito pode execrar a figura histórica do Vladimir Lenin, mas obviamente ninguém pode afirmar que ele era um burro, que ele era um sujeito de parca inteligência para dizer essas bobagens que depois atribuíram a ele, não é? Então tem aquelas fale do seu inimigo, aquilo que você é, atribua a ele, não é? Essas bobagenzinhas, né? Bem rasas, né? Ou então é preciso destruir a família, porque a família é o centro. Imagina, né? Isso nunca foi dito pelo Lenin, até porque ele próprio tinha família, ele nunca fez qualquer manifestação contrária à família. E essas bobagens todas foram lidas 36 anos depois de publicamente desmentidas, mas repito, qualquer pessoa que tenha lido um pouquinho do que o Lenin escreveu sabe que ele jamais disse aquelas asneiras, né? São asneiras. Alguém resolveu escrever um monte de coisa cretina e sair divulgando que elas tinham sido ditas em algum momento pelo Lenin.
E é impressionante como as pessoas repetem isso. E aí resolveram atribuir essas frases ao Lenin, e a senhora Michele Bolsonaro leu essas frases, esse suposto pensamento de Vladimir Lenin, para dizer, olha de quem o Flávio Dino é discípulo. Não é? Então, chama a atenção primeiro a reação desses senadores, né? E deputados também, não foram só senadores, e da senhora Michele Bolsonaro. Primeiro, um arvorar-se a dizer quem crê e quem não crê. Arvorar-se a dizer se a fé confessada por alguém é verdadeira ou não. Então chama o cara de embusteiro, lobo em pele de cordeiro. Aliás, essa expressão foi usada em vários desses discursos. Não foi só pelo deputado. E mais, de certa maneira, isso inclusive está no discurso da Michele Bolsonaro, uma certa reivindicação de que o que ela está dizendo expressa o falar de Deus. Que ela está dizendo aquilo que vem de Deus. Não é por acaso que um dos mandamentos é não usar o santo nome de Deus em vão. Não é por acaso. E, falando em mandamentos, é preciso ler a Bíblia. É preciso ler a Bíblia. Ler. A Bíblia é o único antídoto às fantasias religiosas, às invenções das instituições religiosas. Aquilo que tem aparência de bíblico, mas não é. Pelo contrário, é antibíblico. A Bíblia é o único antídoto. E para o cristão, ou seja, aquele que crê que Jesus Cristo, como ele próprio disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não disse eu sou uma verdade, eu sou a verdade. Tudo que não é Cristo é descaminho, é mentira e é morte. Tudo, inclusive aquilo que, como diz Paulo, apenas tem aparência de cristão, mas que na verdade é anticristão. É bom lembrar também aos senhores que tiveram essa reação de proprietários da Bíblia, ou seja, quem pode tocar a Bíblia, quem pode tirar retrato com a Bíblia. Uma espécie de comissão. Você só pode tirar retrato com a Bíblia se a comissão permitir. É preciso dizer a eles que, por exemplo, a Bíblia, aí sim ela condena abertamente, enfaticamente, a usura. Esse foi um problema que atravessou séculos depois da Reforma, pelo menos 2 séculos e meio, com a discussão sobre se banqueiros poderiam ser acolhidos nas comunidades cristãs, porque a usura é um pecado. Isso é expresso lá. E a cobrança de juros. A simples cobrança. Não estamos nem falando em juros escorchantes, juros indecentes, juros opressores, juros que configuram roubo. Não estamos nem falando disso. Juros. Então, por acaso, isso os levaria, se um banqueiro aparecer com uma Bíblia na mão, a dizerem que ele é um embusteiro, que ele não tem o direito de segurar a Bíblia, que ele precisa ler a Bíblia antes? Não.
Claro que não. Essa questão depois foi sendo pacificada, né? Dentro do calvinismo, do luteranismo, entre os batistas, mas foi uma questão que atravessou, no mínimo, 2 séculos e meio. Foi também um assunto que tirou o sossego de John Wesley, o fundador dos metodistas, algo sobre o qual ele teve de se debruçar para tentar chegar a uma conclusão com embasamento bíblico. Agora, a respeito do comunismo, as pessoas confundem um pouco, como se o comunismo houvesse surgido e tivesse como madre o marxismo, a madre que se abriu e pariu o comunismo. Platão já defendia em A República o fim da propriedade privada. Há muita coisa ali, claro, datada, né? Então, Platão tinha algumas concepções de uma organização social que ele considerava a possível, porque para Platão estamos num mundo de aparências que um dia voltará à ideia. Tudo isso é apenas uma expressão, uma sombra da verdadeira vida, da ideia. Mas que nesse mundo de aparências, enquanto necessário for, uma organização social, e aí ele desenvolve o texto que depois foi chamado de A República, e que tem muitas tolices típicas da época. Sim, esses gênios também cometiam tolices, como Aristóteles. Posterior a Platão, aprendeu com Platão, rompe depois com a escola platônica, e o pensamento aristotélico, ele é brilhante em diversos aspectos, inclusive no aspecto da ética e da política, porém, ele comete erros metafísicos e também éticos. Por exemplo, a referência que ele faz àqueles que não poderiam trabalhar, né? Que tinham impedimentos físicos ou mentais. A posição de Aristóteles era estúpida. É repudiável o tempo todo. Karl Marx, como filósofo, não acrescentou nada de importante. Mas como um trabalho sociológico, um trabalho de compreensão das relações econômicas, relações de produção e as consequências sociais dessas relações de produção, aí sim você tem textos muito importantes. A metafísica de Karl Marx era pobre. Como, anos depois, a de Antônio Gramsci, paupérrima. Mas isso não nos leva a descartar as considerações sociológicas e econômicas que Gramsci fez a respeito, principalmente, da vida na Itália. Mas suas considerações filosóficas eram pobres. Não há dúvida. Engels, no fim da vida, ele viveu mais tempo do que o Marx, mas no fim da vida, ele morreu já na década de 90 do século XIX. Marx morreu em 1883, com 65 anos. O Engels viveu mais alguns anos e ele dá umas guinadas, né? Aquelas tolices que se pretendiam filosóficas do início dos anos 50, final dos anos 40, 48 é quando surge o Manifesto Comunista. Ele vai amadurecendo, e ele vai tendo uma visão, inclusive, diferente sobre a própria família. Engels escreveu muito sobre família. Mas o que há no marxismo a ser considerado não é suas observações metafísicas. E muita gente aí vem, não, mas o materialismo histórico. O materialismo ali não significa materialismo como negação do espiritual, do sobrenatural, do metafísico, não. É porque a dialética de Hegel era idealista.
Então Marx, que bebeu muito na dialética de Hegel, continua usando a dialética de Hegel, mas pretende romper com o caráter idealista, ou seja, de idealização do processo histórico. E fala em materialismo histórico e dialética materialista, ou seja, a luta de classes é que faria mover a história. Como a burguesia derrubou a nobreza na Revolução Francesa, os operários derrubariam a burguesia depois de plenamente desenvolvido o capitalismo e haveria a ditadura do proletariado, aliás, muito mais bem definida pelo Engels e, sobretudo, por Lenin já no século XX, final do século XIX e nos primeiros 20 anos do século XX. A ditadura do proletariado, que formaria uma sociedade com os meios de produção socializados, e a maturação daquela sociedade até que o Estado desapareceria por inútil, por não ter mais função, e haveria a comunização dos meios de produção e cada um receberia conforme sua necessidade. Mas insisto, já em Platão você vai encontrar isso. E vai encontrar, inclusive, em cristãos que defendem pontos de vista muito parecidos. E, portanto, não estamos falando nem do Platão, nem do Engels, nem do Marx, nem do Lenin. Estamos falando de gente que era cristã e que passou a ter essa defesa de uma organização social, como, por exemplo, os chamados cátaros, os valdenses, né, do Pierre Valdo, que abandonou todos os seus bens, aliás, ele era rico, era um comerciante rico, e foi pregar o evangelho e defender, inclusive, a socialização dos meios de produção, não de propriedades individuais. Você tem o Joaquim de Fiore, um abade, o Dolcino, um franciscano, Thomas Munzer, batista, que inclusive ele fanatizou-se e imaginou que construiria uma espécie de comunidade que seria a manifestação da Nova Jerusalém, mas basicamente era uma sociedade sem proprietários. Isso levou inclusive à formação do movimento chamado comunistas cristãos. Já também os anarquistas cristãos, podemos citar o mais famoso deles, um gênio, Leon Tolstói. Para muitos, o maior escritor dos últimos 5 séculos, no mínimo. Tolstói era cristão e era anarquista no sentido de achar que não deveria haver Estado e só não poderia haver Estado não havendo propriedade privada. Dostoiévski também era cristão, vale ressaltar, esses gênios. E Dostoiévski escreveu muito sobre a miséria na Rússia. Mas por fim, para finalizarmos, esse é um assunto que poderíamos conversar aqui durante horas, dias, meses, mas apenas alguns. Deus, como diz Paulo na carta aos Colossenses, ele diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ou seja, não coloquem o coração nas coisas do mundo e na vã ilusão de que o mundo é reformável. A Bíblia é clara e diz: o mundo não é reformável. O mundo não é reformável, ele só vai piorar até a volta de Cristo. Esse é o princípio do cristão. Ele não será reformado pelos cristãos. E nem essa é a intenção de Deus.
Mas o que no mundo incomoda a Deus, mais do que isso, deixa Deus indignado, é a injustiça, é a exploração, é a opressão. Por exemplo, Tiago. Aliás, se algum desses parlamentares, Ronald, se depara com esse texto, diria que Tiago era um comunista. Tiago, irmão de Jesus Cristo. E que escreveu o seguinte: não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. E aí Tiago diz: não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Provavelmente essa gente gritaria: ele está pregando ódio entre as classes. Tiago era irmão de Jesus. Tem também aqui Amós. Amós era um pastor de gado, né? Não pastor de gente, pastor de gado. E ele também fala a respeito dessa indignação de Deus, quando diz: visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitarei nas casas de pedras lavradas que tendes edificado. Porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados, afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Olha o que preocupa a Deus. Não são as coisas do mundo, é a opressão. Isaías, extraordinário livro de Isaías, onde o próprio Deus, por intermédio de Isaías, diz de maneira muito clara também: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da opressão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu o cubras e não te escondas do teu semelhante? Deus falando por intermédio de Isaías. Mateus e Lucas falam do jovem rico que procurou Jesus e falou: eu cumpro toda a lei. O que eu preciso fazer? Eu cumpro toda a lei. O que mais me falta, não é? Para que seja... que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz, porque ele diz: eu cumpro tudo. Não digo falso testemunho, não mato, não adultero, não roubo, honro meu pai e minha mãe, cumpro os mandamentos. E Jesus diz: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Isso foi dito por Jesus Cristo, pelo próprio. O mesmo que disse no famoso Sermão do Monte, que está em Mateus 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E há outros versículos, muitos outros, mas eu só quero encerrar aqui com algo que foi dito por Helder Câmara. Ele disse basicamente o seguinte: quando eu distribuo alimentos entre os pobres, me chamam de santo. Quando eu pergunto por que eles são pobres, me chamam de comunista. Meu caro Ronald Gimenez.